Awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o. Esse caioque, oye, esse caioque kawa. Agora em Salvador, 8 horas 2 minutos. Agoileu, peço licença para entrar na sua casa neste sábado especial, hoje, dia 6 de julho de 2019. Muita gente ainda está no clima aí dos caboclos, né? Durante a semana aí teve o 2 de julho. Muita gente que pôde, emendou essa semana aí, tá curtindo até hoje. Ontem foi a volta, inclusive, da cabocla, né? Do Campo Grande para Lapinha. Eu não fui, infelizmente, por causa das funções, né, das demandas que a pessoa tem, mas eu sei que é um momento muito especial, inclusive por não ter presença de políticos, por não ter presença de pessoas outras, vamos dizer assim. A gente sente mais a vibração do povo, sente mais os cânticos para os caboclos, e é um momento muito especial. Você que foi, liga para contar pra gente como é que foi esse momento. Nosso telefone 35055000, tem o WhatsApp da Metrópole 981553258. Você também pode sim participar através do metro1.com.br. O espaço aqui é todo seu, vale falar sobre tudo, mas claro, relacionado às religiões de matriz africana, porque hoje o nosso tema central é o racismo religioso nos espaços educacionais. A gente já vem falando um pouquinho sobre isso, pincelando em alguns outros momentos, mas hoje a gente vai tocar especificamente nisso por conta de um evento que está acontecendo aqui em Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Juna Caetano, bom dia, que eu não te cumprimentei, viu? Mas vocês podem, inclusive, contar, trazer relatos, enfim, experiências, falar sobre casos que já aconteceram com vocês ou com pessoas que vocês conhecem, de racismo religioso nesses espaços educacionais que deveriam ter uma ação justamente contrária. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente está recebendo aqui hoje nos estúdios da Metrópole Daniela dos Santos Lírios. Ela é presidente do Instituto Cultural Bate-Papo e Beijos e também idealizadora do projeto Papo em Ação. Bom dia, Daniela. Bom dia, Cris. Como vai? Tudo ótimo. E também aqui com a gente, Ana Gualberto. Ela é assessora do Coinonia, Presença Ecumênica em Serviços, historiadora, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA e também Omorixá de Oxum. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Ou melhor, dia. Ana. Bom dia, Cris. Sua bênção. É um prazer estar aqui no programa, porque a gente acompanha a trajetória do programa e eu acho que a gente precisa de espaços para pontuar o que acontece com o povo de Santo para além de nossas casas. Nós precisamos publicizar isso. Muito bom estar aqui com você. Meu prazer é nosso. Então pronto, já sabe que a conversa vai ser boa. 35055000, liguem à vontade, tragam seus relatos e essas experiências. O evento que eu falei, né, Seminário Papo em Ação, ele está acontecendo aqui em Salvador. É uma iniciativa justamente desse Instituto Cultural Bate-Papo e Beijos, que é responsável por ações educativas voltadas justamente à transmissão das tradições dos povos de Santo entre crianças de 6 a 12 anos, que é um público que a gente não para pensar, né? Que precisa tanto desse conhecimento, dessa tradição, de ter a base, né? Enfim, está sendo criada, está sendo educada com base nas nossas tradições. O intuito desse encontro, esse seminário Papo em Ação, acontece inclusive hoje no Terreiro do Cobre. Dá tempo, você que está em casa, se organizar para ir. É justamente conceber a cartilha Papo em Ação, o combate ao racismo religioso em espaços educacionais. Se acalme, a gente vai entender melhor sobre isso. Eu queria saber de você, Daniela, como é que surgiu essa ideia de realizar o seminário? Quem são os participantes? Quem foi que se inscreveu? Quem está participando? Oi, Cris. Então, o seminário ele nasceu da observação mesmo e da escuta das demandas das crianças que sofriam algum tipo de maltratos, né, em espaços educacionais, principalmente nas escolas, né? E, por exemplo, às sextas-feiras, vestir branco em uma conta, eles relatavam isso dentro do projeto e a gente ficou muito angustiado com isso, porque como é que a gente tratar essas crianças de 6 a 12 anos que a gente trabalha no projeto e elas não terem esse subsídio, né? Esse acolhimento dentro do espaço que nas escolas, que dentro dos espaços, né, educacionais, onde as crianças, onde eles vivem todos os dias
com esses adultos, com esses educadores. E a gente estava muito angustiados durante esses quase 7 anos de projeto, ouvir isso, e a partir disso, né, a gente pensamos, e como é que a gente leva isso para a sociedade? Como é que isso é gritante e a gente fica isso para a gente? Não, vamos compartilhar com o nosso. Vamos compartilhar também como algo para alarmar. Então, o seminário nasce dessas observações, dessa escuta. E quem são as pessoas que se inscreveram? Estudantes, né? De todas as idades? De todas as idades. Inclusive os próprios educandos. Que são os principais, né? E também os professores, né? O povo de terreiro também se inscreveram. E foram mais ou menos 120 inscrições. Então, para a gente ficou muito feliz. Porque isso para a gente discutir essas questões hoje, né? Que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo. E eu falei para as meninas lá do projeto, mês passado, a gente aprovou, né, na Câmara Municipal o Estatuto da Igualdade Racial. E a gente vem discutindo essas coisas. Então, é preciso falar muito. É verdade. Então, pra gente, né, que a gente vem nessa luta aí, e com nossos beijos, né? Então, para mim, é muito especial e é bem bastante. Então, é algo também político. Claro, primeiramente político. Lembrando a você que está aí do outro lado, que ainda não se empolgou para participar com a gente, está valendo hoje um pingente de prata de Inhansão, espada lindíssima do Ateliê de Joias. Pois é, nem faço essa cara. Do Ateliê de Joias, você liga, participa e concorre a esse pingente. E também uma camisa bafônica da Armor. E você pode ganhar, tem uma estampa lindíssima de Oxóssi. Então é só você ligar, participar, interagir com a gente, participar dessa discussão, que você pode ganhar esses brindes no finalzinho do programa. Você falou aí sobre essa importância, né, de trazer os educadores para essa nossa realidade, porque às vezes parece que é algo tão distante, né? Enfim, parece que nós somos verdadeiros extraterrestres quando a gente chega assim no lugar com o nosso turbante, com nossas contas, principalmente as crianças que não são educadas para respeitar muitas vezes o diverso. Não estou dizendo que é uma regra geral, todas as crianças não são assim, obviamente. Tem outras que já são criadas nesse intuito de respeitar o próximo, mas a gente sabe que existem outras pessoas que já impõem que o que você vive é o certo, que o outro vive é o errado. Eu digo isso porque, inclusive, eu realizo alguns trabalhos na rede municipal de Salvador, e uma vez, eu sempre trago esse relato aqui, uma criança chegou para mim e perguntou, porque eu ando de turbante e tal, você é baiana? Eu disse, sou. Assim como você não nasceu na Bahia? Ela falou, não, mas a senhora é baiana, assim que roda? Aí eu falei, rodo, quando eu tô dançando eu rodo. Ela, não, mas a senhora é aquela baiana assim de verdade, de acarajé? Eu falei, não vim do acarajé, mas eu sou baiana. Aí ela, tá, mas não, eu queria saber assim, se a senhora come gato, porque minha mãe me disse que baiana come gato. Então por aí você tira como os pais muitas vezes têm uma educação perversa para distanciar a criança do que eles acreditam ser errado, né? Então eu queria que vocês falassem, já que já houve 3 edições, né, em diferentes terreiros aqui da cidade, enfim, como é que vocês percebem a receptividade dessas crianças em relação ao projeto, ao seminário, e também, claro, em relação a vocês do Instituto, que lidam diretamente com essas crianças, né? Como que essas crianças, a cabeça dessas crianças ficam diante desse tipo de ação, desse tipo de preconceito? Bom, Cris, eu queria pontuar a primeira coisa, que o espaço escolar, né, ele reflete todo esse racismo estrutural que a gente vive no nosso país, né? Então, quando a gente tem os espaços dentro da escola, onde a gente não garante a diversidade étnica, racial que a gente tem no Brasil, isso mostra como é que é a nossa sociedade, né? Então, a gente está falando de um país, né, que foi criado, constituído a partir da escravização do povo preto e da demonização do que é ser preto. Exatamente. Né? Então, tudo que vem do preto é ruim. Desde a gente dizer que a coisa tá preta, né? Desde que a gente dizer, né, que aquilo foi... que alguém denegriu a imagem do outro, né? Todas essas expressões, elas corroboram... A gente não se dava conta até então, exatamente. Né? Elas corroboram
com uma construção negativa do que é ser negro. E aí, quando a gente pensa, né, nesse espaço escolar, onde a criança, claro, ela traz o seu acúmulo familiar, e esse acúmulo familiar ele reflete o racismo, as intolerâncias e, principalmente, a negação da diferença. Né? A gente tem uma sociedade que tenta o tempo todo dizer para a gente que a gente tem que ser igual para que a gente seja aceito. E quando a gente tem crianças que têm uma identidade cultural, histórica e religiosa que nega essa diferença, que seria essa cristandade vivenciada, aonde você tem uma construção eurocêntrica de um Deus uno, né? Onde você não tem um outro caminho de salvação a não ser aquele. Então, a partir da negação do outro, você vem a dizer que o outro ele é o que você mais teme. E o que você mais teme é o que eles inventaram, que é esse tal desse demônio. A gente não sabe bem de onde veio, mas eles devem saber bem, porque foram eles que criaram, né? Mas tome lhe atribuir a gente, né? Tome lhe dizer que é a gente. Aí a gente fala, mas olha só, isso pra gente não existe. Né? Então, são todas essas desconstruções. Por que eu tô falando isso? Porque essas crianças, elas chegam no ambiente escolar com todos esses estereótipos. E aí a gente chega, né? A gente constrói, a partir da luta do movimento social, a Lei 10.639, onde a gente acreditou que a partir da construção de uma lei, a gente ia conseguir chegar na sociedade e abordar de uma forma diferente a história do negro no Brasil e nossa história diaspórica, né? Dessa vinda obrigatória, né? Sofrida e dolorosa do continente africano. E a gente não conseguiu. E cada dia mais a gente percebe o quanto essa lei ela não é eficiente. Né? Ela não é eficiente. E nem suficiente. E né? nem suficiente. Ela não conseguiu chegar nos educadores. Então a gente tem educadores que abordam a lei, né, em alguns momentos específicos do ano para dizer que está dando conta do programa. Isso também com várias ressalvas que a gente pode fazer. A gente tem a maioria das direções dentro das escolas de cunho evangélico e essas pessoas, elas não são laicas no seu espaço de trabalho, né? Porque a gente pode ter a nossa religiosidade como a gente tem, mas a gente vai ser laico no nosso espaço de trabalho quando isso é necessário, porque o Estado é laico. Né? Então isso não é garantido. Então quando você tem essas crianças que dentro da escola elas já têm esse comportamento, isso se junta com uma professora que não consegue perceber, ou um educador, ou todo o corpo docente, e que acompanha o aluno, que não consegue, que acredita que, na verdade, porque um educador, quando percebe um ato de racismo e intolerância de uma criança que não faz uma intervenção, quando ele não faz uma ação contrária, ele corrobora com o que aquela criança está fazendo. Ele pode dizer, não chama seu colega de macumbeiro, mas ele não toma uma atitude de intervenção educacional, ele corrobora. Então ele diz para aquela criança que o que ela está fazendo é correto. Né? Então é nesse ambiente que surge as ações do bate-papo e beijo, para que essa criança vá para o espaço escolar já fortalecida. Claro. Né? Então você tem uma junção de pilares que são muito importantes, que para mim eu acho que o principal, não tem como a gente pensar essas intervenções sem falar de um combate ao racismo estrutural, a educação como elemento e o fortalecimento das identidades. Né? Isso num momento crucial da vida, que é da construção do ser, que é a primeira infância. Exatamente. É o momento principal, né, de formação de uma pessoa, é a primeira infância, é o momento que ela começa a frequentar a escola, e por mais que até essa criança tenha pais que são conscientes. Eu digo que, por exemplo, eu sou mãe de uma criança, eu sou EQED, enfim, de toda a minha trajetória religiosa, mas a gente não deixa de ficar tenso, sem saber como é que essa criança vai ser recebida no seu ambiente escolar, porque sabe do despreparo, muitas vezes, dos professores, do que é dito nas casas, né, das outras crianças que vão conviver com ela. E, enfim, por mais que você seja ativo, que você passe para seu filho ter uma postura, ter um tipo de atitude, você não deixa de ficar preocupado do que vai acontecer nesse ambiente escolar, né? Então, por isso, eu acredito que o Instituto IBEGES trabalhe também na perspectiva com os pais, com os educandos, e, enfim, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho sobre esse modo de atuação do Instituto, porque a gente já está recebendo algumas mensagens. Eu quero pedir desculpa a vocês, que minha voz está uó, mas é gripe mesmo, viu? Porque reforma, essas coisas assim, a gente fica com uma voz daquele jeito. Vinícius de Oxalá, do Ilê Axé Oiacibalé, ele diz: estou em estado de alegria muito grande. Ontem acompanhei a volta dos caboclos, que maravilha, o povo de Axé estava presente
com muita força. Curto todos os sábados, desde o primeiro programa. Beijos e axé e Dalemi a todos. E vou ganhar hoje. Vá na fé, Vinícius, vai que vai. Que bom que você estava lá. Bom dia a todos, sou Jefferson, sou historiador. Cotidianamente eu faço as desconstruções racistas e intolerantes contra nós e nossos ancestrais. Parabéns a vocês e axé. Axé, continue aí o papel do Instituto. A gente vai adentrar mais essa discussão, essa problematização toda da dificuldade de se transmitir a tradição para crianças, principalmente nessa faixa etária de 6 a 12 anos, e por isso eu queria que você falasse um pouco sobre justamente o trabalho que é realizado pelo Instituto, né? Na prática, como é que funciona? Vocês vão até os terreiros, vocês vão até casas comuns para passar um pouco do entendimento, enfim, as pessoas podem procurar o Instituto se tiverem dificuldade na hora de passar essa tradição para crianças. Como é que funciona na prática? Então, Cris, o Instituto tem pouquinho tempo e, na verdade, também está no processo, né? Não temos um espaço físico ainda. Sim. Estamos aí nessa solicitação há mais de um ano, né? Com parceiros, vamos ver o que é que vai dar. Mas a gente trabalha dentro dos terreiros de Salvador. Então, a primeira edição aconteceu em 2013 no terreiro da Casa Branca, né? Então, o trabalho a gente divide em módulos. O primeiro módulo é geralmente a transmissão da oralidade. É quando a gente traz os griots mais velhos, a gente leva as crianças para outros espaços também externos, como o museu, como o Parque São Bartolomeu. E dali acontece essa transmissão mesmo, essa troca. E a quebra dos paradigmas, né? E aí depois a gente vem com mitos e lendas, né, dos orixás. A gente trabalha isso, tem um conto, reconto, e também tem as oficinas criativas que a gente trabalha. A gente diz assim, como fosse assim, teoria junto com prática. Então, assim, com mais com a cara das crianças. Com as crianças fazendo as coisas que elas gostam, alegres, mas que a gente vê, que a gente traz o conhecimento para elas. Por exemplo, elas visitam, elas conhecem as folhas, cada folha, o que é que cada folha tem. Para que serve? Né? E fazem coisas que possam ser, por exemplo, no projeto tem o bolo de estudante, então eles pegam na massa e eles fazem. Também tem outra oficina que é de horta, né? De plantar seu próprio alimento. Então, tudo isso, né? Que a gente vai fazendo também temas transversais. Por exemplo, na edição passada, ano passado, surgiu alguns temas como o bullying. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente tem as oficineiras, mulheres competentes, na maioria são mulheres de axé, né? Convivem e fazem esse trabalho. E como é que a gente vai aos terreiros? É a partir do edital. Sim. A gente tem edital, a gente tem um contato com as inscrições nos terreiros, contato com os terreiros, a gente vai, conversa junto com a coordenação pedagógica, né? E aí a gente tem alguns critérios. Um dos critérios é ter no mínimo 10 crianças no terreiro, de axé, mas também que tenha um diálogo bastante com a comunidade. Sim. Porque foi bem engraçado no ano passado, na edição passada, tinha crianças, a maioria é crianças de evangélicas. Sim. E foi bem bacana, porque ali a gente entendeu e a gente vem entendendo, na verdade, nesses anos, que a intolerância, né, o racismo não passa pelas crianças. Claro, né? que não. E elas reproduzem. Então, quando essa preocupação nossa de quem está com as crianças o dia todo, né? As crianças estão nesses espaços educacionais, e aí eles vêm com valores da pessoa. Por isso que não acontece que se tirasse esses valores, né, do que acredita impondo, mas se fosse dialogado, eu acho que daria, porque a gente vê isso na prática com as crianças, né? E as crianças de terreiro, crianças evangélicas,
crianças, né, da igreja católica, crianças espíritas. Então, no ano passado foram mais ou menos 120 crianças que o projeto atendeu, Que bom, né? que bom. E o bacana também, que a gente vem falando, por isso também é a questão desse seminário, os 3 terreiros que a gente trabalhou no passado, porque o projeto foi simultâneo, os 3 terreiros sofreram intolerância religiosa, racismo religioso, né? E foi o terreiro, que eu acho que é bom dar nome e sobrenome, foi o terreiro do Roduzó, lá no Curuzu, né, Pai do Pé. Foi o terreiro lá do Torrugunã, lá na Lua da Paixão, e o terreiro do Genvelho de Federação, que é o Alabedé. Então, teve momento que a gente não pôde entrar, por exemplo, no terreiro do Genvelho. E aí a gente fez, caraca, olha aí o que a gente tem para fazer, muita coisa. Mas vocês foram impossibilitadas de entrar por quê? Primeiro porque cada violência, Sim, e aí também teve os evangélicos sim. que chegaram lá com Bíblia e tal, e não queria Querendo impedir a entrar, entrada de assim, pedir vocês. entrada. E aí a responsável ficou com muito medo, Claro, né? Muito medo. naturalmente. Mas assim, a gente fez, não tem como parar. Isso não tem como parar, não tem como a gente parar. Um projeto no meio do caminho, por causa disso aqui, a gente, vamos voltar. E eles ficaram tudo preocupados com, não, a gente vai, a gente tá aí, chuta aí, então a gente vai. É isso Né? aí. Somos filhos de santo. Né? Então é mais ou menos isso, por isso que a gente faz dentro do projeto. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente está com o ouvinte na linha, sobre como é que funciona, por exemplo, alguém concorrer, alguém de terreiro poder concorrer através do edital, para que tenha participação do Instituto, qual é o período que duram as atividades no terreiro, enfim, a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas agora a gente está com a Mãe Rita na linha, ela também quer participar com a gente. Bom dia, Mãe Rita, tudo bem? Bom dia, Cristiane. Bom dia. Tudo na paz. Tudo em paz. Né? Primeiramente, agradecer. Né? Agradecer a você esse espaço, esse programa maravilhoso, que tem muita informação e que fortifica nosso povo de axé. Né? E veja bem, eu queria falar com você, que você pedisse aí no ar, que olhassem as redes sociais, que nós do terreiro Ilê Axé Omunsundê não estamos fazendo campanha nenhuma de doação de alimentos. Nosso terreiro está sendo vítima de fake news e já é a segunda nota que sai dizendo que o nosso terreiro foi invadido, sofreu intolerância, foi assaltado, e que por esse motivo estamos pedindo doações de alimento em alguns locais. A primeira nota saiu pedindo que fosse entregue na Lapa esses alimentos. E a segunda, que ontem que tomamos ciência, através de Leonel, né, que estava sendo recolhido em Ondina. Né? Temos endereço, temos tudo. Mas o que a gente veio esclarecendo em notas, desde o primeiro dia que tomamos consciência e que tomamos, digamos assim, ciência do que estava acontecendo nas redes sociais em Salvador, o Ilê Axé Omunsundê veio trazendo notas, justificando que não temos nenhuma participação nessas campanhas. E, Mãe Rita, vocês já identificaram... Não sabemos quem é que está fazendo isso. Não sabe ainda? Não sabemos. Mas já estamos, tomamos as medidas cabíveis, boletim de ocorrência, advogados, enfim. Né? Porque, inclusive, tem endereços de onde estão sendo recolhidos os alimentos. Não deve ser difícil identificar, né? Não temos essa campanha. Perfeito. O nosso terreiro, de fato, foi e sofreu uma intolerância religiosa. Em 2016, foi tomado todas as providências junto ao ALFA, Polícia Civil,
e foi sanado. Certo. De lá para cá, de 2016 até então, não sofremos nenhuma intolerância. Agora, Graças ao Xalá. então, Né? por aí a gente tira, né? Como mesmo diante do sofrimento, das dificuldades que nosso povo de santo tem, ainda tem as pessoas que tentam se aproveitar das nossas fragilidades, das dificuldades para benefício próprio, né? Que absurdo, Sim. mãe Rita, que absurdo. Muito absurdo. Então, tem Saímos sim, disseram que foi invadido e assaltado. Não houve isso, Sim. em momento algum. Nós mudamos o endereço, Uhum. mudamos o Ileaxé da suburbana para a Ribeira. Sim. Adquirimos um espaço mais próximo para todos, Uhum. com condução mais próxima. Então, a nossa mudança foi para a melhoria de Perfeito. nossos filhos, adeptos, os clientes, enfim. Então, foi para a melhoria, não por intolerância, não por assalto, nada. Perfeito. Muito obrigada, mãe Rita, pela participação, por esclarecer isso aqui para os nossos ouvintes. E, claro, tenha sempre em mente que o Espaço do Mojubá está aqui à sua disposição e à disposição de todos que queiram justamente esclarecer situações como essas. Você que está aí, se receber algum card, eu, inclusive, recebi, viu? Num grupo. Uhum. Por isso que eu passei, inclusive, para Leonel, perguntando se ele conhecia o pessoal do terreiro, para justamente saber da veracidade. E foi aí que ele constatou, passou para mim que não se tratava de verdade, que era um fake news, e falou que a senhora iria ligar hoje para participar com a gente. Se você que está aí do outro lado receber alguma informação falando sobre Leaxé Omo Omintunde, que ficava em Ilha Amarela, agora fica na Ribeira, que está colhendo donativos por conta de invasões e problemas, não acredite, é fake news. Alguém está querendo se aproveitar, colher-se a esses alimentos em benefício próprio. Não é isso, mãe Rita? Exatamente, exatamente. Muito obrigada mais uma vez. vez. Agradecer a Cristiane, que Olorum lhe conceda vida longa com muita saúde Axé. para continuar esse programa. Axé, minha irmã. Muito obrigada, viu, pela participação. Axé. Pois é, você vê, né? Como isso é difícil, como é difícil lidar com gente, né? É bem complicado. Agora, Misericórdia, é importante a gente pensar também, né, como a gente, hoje em dia, como as redes sociais, elas propagam informações, né, que são falsas. E a gente tem uma responsabilidade, quando a gente recebe uma notícia, de averiguar. Claro. Né? Existem associações que congregam os terreiros, procurar quem conhece, antes da gente repassar isso, porque senão a gente acaba propagando notícias falsas, às vezes querendo ajudar. Né? Num caso desse, as pessoas estão ali compartilhando, na maioria das vezes, porque querem ajudar o terreiro. Claro. Mas isso é importante a gente dizer e agir do jeito que a mãe Rita agiu. Tem que denunciar, porque a polícia tem como saber, né, de onde foram originárias essas mensagens e quem está recolhendo esses alimentos. Né? Acho que é muito importante nesse tempo, não só nesse tempo, mas em todos os tempos, mas hoje em dia, como a gente tem um aumento da intolerância e do ódio religioso, nós, povo de santo, a gente tem que estar mais unido, a gente tem que estar dialogando mais, tem que estar aproveitando os espaços para a gente estar junto e construir estratégias de combate a isso de uma forma coletiva. Perfeito. A gente já tá na hora, né, Júnior Caetano, de ir pro nosso intervalo comercial, o negócio aqui passar ligeiro, mas a gente vai continuar conversando mais sobre o Seminário Papo em Ação e também sobre o racismo religioso nos espaços educacionais. Eu continuo contando com sua participação, 35055000, 981553258. Vamos ali, voltamos já. Agora em Salvador, 8h33, estamos de volta com o Mojubá, lembrando que a sua participação hoje é mais importante do que sempre, tá valendo aí um pingente bafônico de prata, de Inhansã, e também uma camisa bafônica tão quanto da Armor, com a estampa de Oxóssi. Então 3505-5000 é o nosso telefone, 981553258 é o nosso WhatsApp, também pode mandar mensagens através do metro1.com.br, além de ficar bem informado, claro, você ainda pode ganhar os brindes aqui do Mojubá hoje, que estamos discutindo aí a questão do racismo religioso nos espaços educacionais, com Daniela
Lírios, eu não vou ficar dando o seu nome todo, que ninguém merece toda hora ficar falando da chamada de escola, presidente do Instituto Cultural Bate-Papo em Begis e idealizadora desse projeto seminário Papo em Ação, e também Ana Gualberto, assessora do Coinonia, historiadora, mestre em cultura e sociedade pela UFBA, também humorista de Oxum, toda engajada. E aí eu queria que vocês, a gente continuasse essa discussão, né, falando sobre essa relação com as redes sociais. A gente sabe que a nossa tradição, aproveitando o gancho, né, que a gente estava falando dos fake news, que a nossa tradição é passada de forma oral, de um modo geral. Entretanto, hoje em dia a gente tem vários mecanismos, né? Basta dar uma googada, como a gente às vezes brinca aqui, pai Google, mãe internet, estão à disposição de todos, e a gente vê muitas informações passadas de forma equivocada, falando sobre, enfim, até sacrifício de crianças que faríamos nas religiões de matriz africana, que é um absurdo, não existe isso. Mas como é que, na prática, vocês lidam com isso? Porque eu acredito que, como vocês disseram no bloco anterior, muitas crianças já vêm com a cabeça pronta, né, de casa. E como é que se faz para desmitificar, para tentar trazer a realidade mais próxima para essas crianças? Então, Cris, no projeto, isso é desmistificado, sim. Por exemplo, as crianças entram lá dizendo que Exu O demônio. demônio, é diabo, veste um monte de coisa, né? E a gente tem esse saque dentro do projeto de desmistificar mesmo isso, de trazer para elas que que Exu é orixá, né? E quando eles chegam nos espaços dentro do terreiro, que o projeto foi para isso, criado para isso, de estar dentro do terreiro, porque isso a gente fortalece os terreiros, né? E eles saem, ou as crianças, pense as crianças, eles saem com outro olhar, né? Com a mente Com aberta. e assim, e isso eles reproduzem para dentro de casa, para os espaços, né? Mesmo eles sofrendo esse racismo, esse não respeito. Porque dentro do projeto a gente sempre fala, a gente leva essa máxima que a Macota sempre, eu sempre ouvi Macota e Valdina falando, que eles não querem que a gente não quer que ninguém tolere a gente, mas sim nos respeite. Uhum. Então as crianças saem do projeto com outro olhar, gente. Então, assim, para a gente é muito importante esse trabalho. E a gente fica. Eu mesmo fico bem triste, às vezes, de cabisbaixo, por conta, por exemplo, de não ter esse ano ainda a edição, né, por conta de questão financeira. Mas voltando para as redes sociais, eu venho de uma casa, como eu estava falando anteriormente, eu venho de uma casa tradicional. E de onde eu só aprendo de fato observando, né? Vivendo, convivendo. E então, assim, para mim as redes sociais que eles ensinam não vale de nada. Mas assim, vivendo com minhas mais velhas, olhando, vivendo o ritmo da casa, conhecendo cada um, porque ali a gente está dentro da comunidade, mas são as pessoas individuais. Cada um vem com o seu valor, cada um vem com sua construção. Uhum. Mas quando a gente coloca o pé nas escadas do candomblé, né, quando eu subo, eu deixo o meu anel, deixo Daniela, né, que é mãe, mulher preta, né, que é gestora cultural, né, estudante de psicologia, ali na escada, e subo Claro. despida, Descalça. né? Descalça, né? De coração aberto. E assim, porque, sei lá, tudo é no seu tempo. Tem coisas dentro, lá onde eu frequento, que eu não faço questão de aprender, porque não está no meu tempo. Uhum, não é a hora, né? Não é a hora. E isso a gente ensina também as crianças. Claro, O seu claro. momento, né? Uhum. Assim como diz o vereador Silvio Humberto, né? Que como é que ele diz? Devagar também é velocidade. Lógico. Então eu levo isso também para dentro do projeto, Cris.
E você quer complementar? Então, eu queria tocar em 2 pontos. Bom, a questão... Eu trabalho em Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, que é uma organização que dialoga com várias religiosidades. Então, um dos nossos focos de trabalho é o combate ao ódio e à intolerância religiosa. E como a gente tem feito isso? A partir da construção dos espaços de diálogo. O que as pessoas constroem sobre a religião de matriz africana é baseado no desconhecimento da religião de matriz africana. Então, quando a gente possibilita que as pessoas sentem e elas consigam perceber o que elas têm mais em comum, do que elas têm mais do que de diferente, é possível construir pontes de diálogo. Isso que a gente acredita e a gente tem apostado. Como que a gente faz isso, né? Nosso trabalho o apoio... A Koinonia apoia a ação do Bate-Papo desde que a Koinonia acredita nisso como uma ideologia de formação, de fortalecimento para essas crianças que serão jovens e adultos que vão construir uma cultura de respeito e paz, né? Mas a gente faz esse trabalho com os adultos, criando outros espaços de diálogo, trazendo pastores, pastoras, padres, para dialogar com religiosos de matriz africana e para perceber que eles precisam ser nossos aliados se eles acreditam de verdade numa sociedade para todos. Porque essa construção do ódio religioso, ela não é de uma sociedade para todo mundo. Ela é de uma sociedade para um segmento, né? Quando a gente tem um projeto que ele é teocrático, evangelical e da cristandade, ele só diz para um segmento. Ele exclui um outro segmento, uma grande proporção da sociedade. Então, a gente acredita que tem pessoas de outras religiosidades que, assim como nós, acreditam no respeito, né? Porque a gente, eu sempre falo isso, a casa de santo ela é aberta para todo mundo. Todo mundo pode chegar, mas se você vai passar do salão de festa para lá para dentro, aí é outra coisa. Porque é uma religião de escolhidos e de escolhidas, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que para a gente é muito séria, né? A gente acolhe a todos, a gente dialoga com todo mundo, mas quem se inicia aí é outra coisa. E a gente também entende que as pessoas têm direito de vivenciar a sua outra religiosidade. Nós não somos proselitistas, não batemos na porta de ninguém para dizer, olha, tem uma palavra de Exu para você. Seria bem interessante, inclusive. Eu também acho que ia ser legal. Agora, com relação às redes sociais, eu acho que a gente tem que lidar com esse fenômeno, que é um fenômeno da contemporaneidade, que é as pessoas que sabem falam, quem não sabe fala, e quem nunca ouviu falar inventa. Né? É o que a gente vive nas redes sociais. E mais, a gente tem pessoas que vivem dentro da nossa religiosidade que tem uma outra construção da comunicação. Então, eu acredito, né, que um desafio para a gente, né, de religião de matriz africana é dialogar dentro dos nossos axés, que uso a gente faz da comunicação. Porque muitas vezes a gente está numa festa de santo e a gente tira uma foto que é para circular entre nós. Isso. E quando a gente vê essa foto cair num espaço, e às vezes ela está sendo usada até num desses sites evangélicos, né? A Koinonia entrou com uma representação no Ministério Público, um site gospel que é gerido em Goiás, usando uma foto da Mãe Tatá. Uma foto que eles pegaram na internet. Então a gente não tem domínio sobre essa produção. Né? Às vezes a gente grava um áudio que é contando uma coisa para uma pessoa, e quando a gente vê isso circulou, né? Então a gente precisa discutir isso. Qual o uso que a gente faz da comunicação? A gente precisa evocar Exu e pedir a ele para nos dar discernimento para o uso de tal. Porque isso aqui pode ser um instrumento muito positivo, onde a gente propaga informações, mas ele também é um instrumento que pode destruir muita coisa. Então, é uma questão de cuidado e de se atentar para o uso das tecnologias. Porque por mais que a gente esteja, né, que a gente viva numa religiosidade que é tradicional, que é da oralidade, hoje em dia a gente tem acadêmicos produzindo sobre nós, né? Temos nós produzindo sobre nós, porque nós também estamos escrevendo sobre nós, produzindo. O que a gente está colocando nisso? Né? Claro que dentro de cada casa a gente tem, né? Quando eu escrevo alguma coisa sobre axé, que eu submeto ao meu pai de santo, ele vai me dizer, olha, isso daqui sim, isso daqui não. Mas as pessoas que não têm esse compromisso com o axé, que muitas vezes a gente acolhe dentro dos nossos axés, e eles produzem conhecimento e isso é propagado. E a gente não tem controle. Então, precisamos discutir comunicação entre nós. Exatamente. E falar mesmo, né? Porque como eu citei, algumas coisas que circulam na internet são totalmente inventadas, literalmente. Essa coisa de criancinha. Muito pelo contrário, a vivência de uma criança no terreiro
é aprendendo sobre coisas básicas, sobre coisas elementares, como o contato com a natureza, o respeito aos mais velhos, a hierarquia, a importância de saber o seu lugar, a importância dos animais, né? Enfim, do cuidado que se precisa ter com os animais. E é só isso que o Axé faz com as crianças. Mas vamos lá, tem muitas mensagens aqui. Tem ouvinte Girlene Costa, diz: parabéns, estou sempre acompanhando meu TCC, eu quero desenvolver essa fala, pois cresci sem ter uma representação significativa. Sempre que eu ia falar da minha cultura era algo folclórico. Como vocês desenvolvem isso na escola sem ser nessa simbologia folclorista? Desenhos como Kirikou apresento ao meu filho, pois mostra de forma linda e boa, deve ser, a cultura e ajuda ele a ter curiosidade de estudar a cultura negra. Boa dica, Kirikou, eu também já assisti esse desenho, é maravilhoso. Tem outro ouvinte aqui: bom dia a todos, sou Selma, gostaria de saber onde é o Instituto e como fazer parte dele. Obrigada. Não perca o programa Mojubá. Ela falou que não tem sede ainda, né? Mas tem um telefone de contato para quem quiser conhecer mais do Instituto? Temos sim, temos o 99684-5816. Eita. Pronto, já começaram a ligar. Repete o número. 99686, né? 5816. Pronto. Tem outro ouvinte aqui: bom dia, namastê, sou Marla e amo seu programa e esta rádio. Seu Miguel, quem é no candomblé? São Miguel, né? São Miguel. E Gabriel, Rafael, minha filha, pelo amor de Deus. Aqui ninguém São tem Miguel, de santo. São Miguel. A gente aqui não tem de santo, não, tem de orixá. Não. Mas vamos. Bom dia, Cristiane e convidados. Aqui é Carlos Alberto de São Caetano, estou ligado no programa, que bom. Também tem outros ouvintes aqui mandando mensagem, deixa eu ver. Bom dia, tô ligada, beijos. Deixa eu ver aqui outra mensagem. Bom dia, Cris e equipe. Recebi a mensagem do pedido de donativos do terreiro no Facebook. Neima Costinha, quem diz? E outra vez eu sofri muita tolerância na escola pública por ser de família batista. Mais uma vez a escola Vivaldo da Costa Neto está com letras da fachada faltando. Lembro dele falando de candomblé como religião. Neima dando a dica aí: Vivaldo da Costa Neto, não sei se é da Costa Neto, da Costa Lima. Vivaldo da Costa Lima, se não me engano. Letras da fachada faltando, então fica a dica aí para os responsáveis botarem no lugar, mas você vê que também quem é de outro tipo de religião sofre intolerância, né? No caso dela, ela era da Igreja Batista e sofria algum tipo de preconceito na escola. Claro. Então, infelizmente, o fenômeno da intolerância religiosa, ele não abarca só um segmento É religioso. bom a gente falar né? sobre isso, né? A gente precisa entender que a intolerância religiosa, ela é a prática, né, da gente negar a religiosidade do outro. Uhum. Então, como eu disse anteriormente, isso é baseado na diferença. Quando eu acredito que só o meu é correto, qualquer outro ele vai ser tido como o errado e que precisa ser combatido. Infelizmente, no Brasil, os números nos mostram que quase 90% dos casos de intolerância, eles são praticados contra a religião de matriz africana. Mas isso não exclui os católicos, em muitas... Até a gente for lembrar um caso bem emblemático que teve de um pastor que quebrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso ficou bem famoso, né? Uhum. A gente tem os espíritas também, né, kardecistas, budistas, os islâmicos. Então, todos os segmentos que são ditos quanto diferentes, eles estão sujeitos a sofrerem, infelizmente, o fenômeno da intolerância religiosa e do ódio religioso. Porque eu vou além, eu acho que a gente passou do tempo da intolerância. A gente tem um movimento de ódio que é da agressão e da violência física e simbólica. Perfeito. Tem mais mensagens aqui. Oi, Cris, bom dia, bom retorno com esses temas maravilhosos que enriquecem nossos conhecimentos. Parabéns, que Mãe Oxum te ilumine sempre, é nisso que diz. Também tem outro ouvinte aqui, Giza, ouvinte assídua da metrópole, em especial do Mojubá. Eu entendi, se você quis escrever Mojubá, vai ser Motumbá, vou perdoar. Ela diz o seguinte: bom dia, acho bastante interessante e importante essa conscientização das crianças, até porque são nossas origens e ninguém pode fugir delas. Porém, não acho legal a imposição na escolha. Isso deve ser por identificação, livre-arbítrio e amor. Concordam? Temas de suma importância são abordados. Concordo, nada deve ser imposto para uma criança, né? Inclusive o batismo na Igreja Católica, eu também acho que não deveria ser imposto. Exatamente. Concordo plenamente. E nos anos iniciais, eu acho que cabe sim aos pais conduzir essa criança, né? Não vai impor. Mas, por exemplo, se eu vou pro meu terreiro, eu vou deixar minha filha com quem? Vou levar pra igreja? Alguém tomar conta? Ela vai comigo. Eu acho que é isso, Cris, que as pessoas têm que entender. Não é quando a gente leva uma criança para o axé, a gente já está iniciando para o orixá, a não ser casos a casos, né? Caso e caso. E também, eu, sinceramente, acho que a gente deva dar alguma linha religiosa para os nossos filhos. Mas, se for o caso da livre escolha, que seja para todos, né?
Sim, Exatamente. concordo também, Ana. Eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos esse ano. E tenho um filho de 4 anos. Minha filha, desde os 4 anos, que frequenta o terreiro comigo. Mas ela tem momentos que ela fala, minha mãe, eu quero ir na igreja. Eu falo, minha filha, Claro. mas ela sabe o lugar dela, né? Então ela frequenta também. E meu filho de 4 anos vai, Tudo, né? claro. Onde a vaca vai, o boi vai É o atrás. quê? Então pronto, tem que levar mesmo. Agora, como eu digo, a minha também eu crio nessa perspectiva, levando para onde eu vou, obviamente, mas que à medida que ela vai crescendo, ela vai se identificando com o que ela quiser, com o que ela gostar, e ela siga o caminho dela. Tô aqui para apoiar no que ela quiser. E Eda diz, bom dia, Cris, tô ligada no Mojubá, um beijo. Também tem outro ouvinte aqui, Michel Chagas. Esse projeto Ibeixes é ótimo, cuidar das crianças é fundamental. Parabéns, Daniela de Oiá, eu acho, que mandou aqui a mensagem. Não, Daniela Oiá, viu? É ela mesmo, Daniela. Ah, pronto. Tá. Quem Ela mandou foi borboleta. Michel Chagas, acho que é conhecido, viu? Mandou com uma intimidade. Mas enfim, a gente já tá no finalzinho do programa, já são. É um negócio aqui passar ligeiro, a gente tem que. Né? Enfim, eu queria que vocês falassem, enfim, dando uma geral do evento de hoje. Né? O seminário acontece hoje no Terreiro do Cobre. Como é que está a programação? O que é que vai ser discutido? O que é que vai ser debatido? Quem vai estar presente? Dá uma geral do evento e convida as pessoas para participarem. Então, hoje é o segundo dia do evento, tá provavelmente acontecendo daqui a mesa, que tá com Wilson Caetano, com a mãe Valva, Nídia Ferreira do Pobre, tem Lindinalva, tem Tâmara Azevedo, que faz parte da Frente Macota Valdina também, né? Então, tá como parceiro nosso. E à tarde temos o grupo de trabalhos, né? O GT vai ser uma das mediadoras. E tem 4 temas. Uma, por exemplo, a educação e como é que a gente segue, como seguir, né? E a gente traz também convidados como Yara Santiago, a gente traz Jussi Santana, que vai falar também da questão da comunicação dessas redes sociais. E qual é a ideia principal do hoje, né, desse GT, desse seminário, desse segundo dia? É colher, trazer mesmo conteúdos para a nossa elaboração da nossa cartilha, CAP em Ação, né, o combate ao racismo religioso em espaços educacionais. Uhum. E isso serve para nossas crianças, mas também para as pessoas que cuidam delas, né? E isso é idealizado, tipo, sai da prática, tipo, Da teoria da para a teoria prática, para a né? prática. E a gente vê isso e eu fico bem feliz, né? Porque isso a gente acaba se transformando algo e que, por exemplo, o seminário hoje não vai terminar só com esse seminário nesse sentido desse debate, porque a gente vai ter a continuidade dele, né, em outras atividades, porque a cartilha será feita, será elaborada coletivamente, que a gente não consegue entender, perceber que tem que ser escrito, feito por uma só pessoa, né? Então, é um coletivo que vai acontecer essa elaboração. Claro que a gente junta com pessoas um pouco mais específicas. E falar também rapidamente das pessoas que perguntaram sobre o porquê não, como é que faz para conhecer o projeto. Tipo, a gente, como a gente já sabe, eu falei anteriormente, não temos espaço físico, mas a gente trabalha também em redes sociais. Não temos hoje, esse ano a gente não garante a edição de 2019, por conta mesmo de patrocínio. E isso para a gente, a gente fica triste com isso, porque a gente faz um trabalho que é importante dentro da sociedade. Então, esse seminário também, né, vem para dizer assim, ó, como é que a gente faz um trabalho desse dentro de uma sociedade, né, dentro da cidade, e não somos vistos, né?
E também quando somos vistos, ou que dizem assim, ó, a gente vai falar, vai ajudar, não ajudam. Então repete o telefone, porque quem estiver ouvindo aí, quiser colar na corda, colaborar com o Tem que Instituto colar. IDEGES, com esse trabalho maravilhoso que é realizado com foco nas crianças, quem empresários, vocês estão aí na escuta, quem puder colaborar, qual é o telefone? É o 996845816. Muito bem. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Infelizmente já está no horário da gente encerrar o programa. O papo passa ligeiro quando tá bom. Então eu queria agradecer, Daniela, por sua presença aqui. Você também, Ana, que quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. O Mojubá, mais uma vez, se colocar à disposição para os próximos eventos, para as próximas discussões. Podem sugerir, inclusive, conversas para a gente trazer aqui para o nosso programa. Mas muito obrigada, viu? Eu gostaria só de chamar a atenção do povo que se inscreveu, né? Todo mundo que se inscreveu tem uma responsabilidade aí de construir essa cartilha, né, do Bate-Papo IDEGES. Essa é uma cartilha que vai continuar a ser escrita, mas hoje é o start inicial, né, Dani? Sim. O start inicial. Então, ela vai ser uma cartilha que vai trazer elementos, né? Esse momento vai apontar os elementos que essa cartilha vai aprofundar. Então, cada grupo de trabalho tem uma responsabilidade muito grande, de estar apontando coisas, de estar trazendo questões a serem pontuadas e que o bate-papo pretende contribuir para a sociedade. Acho que é de suma importância a gente pensar que religião de matriz africana ela é vivência coletiva e ela é educação. Desde todo momento, quando a gente adentra um terreiro de candomblé, a primeira visita que a gente faz, né, até a gente ir embora, a gente está aprendendo. É um espaço de aprendizado constante, é um espaço de valorização, né, da vida e da cultura negra, e mais, é uma outra filosofia de vida onde a gente pensa na coletividade. Então, acho que a gente tem que valorizar esses nossos conceitos que são africanos e que se tornaram afro-brasileiros, né, e que esse conceito pode contribuir sim para uma sociedade mais igualitária, mais justa, e onde todo mundo possa realmente, né, conviver em harmonia, com respeito e amor, porque candomblé é amor, é acolhimento e é cuidado. Excelente. Queria agradecer muito esse espaço, convidar vocês a conhecer Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, né? A gente tem um site, tem um Facebook, tem um Instagram, e o dia que quiser ir lá também bater um papo comigo, a gente fica ali do lado do terreiro da Casa Branca, numa casa branca também, e a gente dialoga com os terreiros, tentando fortalecer as iniciativas das comunidades e oferecendo assessoria jurídica de forma gratuita, né, e orientação jurídica de forma gratuita. Então, Maravilha. Queria agradecer muito a vocês e vida longa ao bate-papo. Axé. Pois é, que tá levando aqui os brindes, quem participou com a gente, queixou e ganhou. Vinícius de Oxalá, tá merecido, o bichinho ouve a gente há um tempão, nunca ganhou nada, né, coitado? Então pronto, tá levando aí a camisa da Armor. E o Leonardo, final do telefone 1845, tá levando o pingente de Iansã pra sair fechando na cidade com Iansã no pescoço. Eu fico por aqui. Sábado que vem tem mais Mojubá e finalizo o programa com a frase que mandaram aqui pra gente. Feche a boca e abra os braços, o mundo precisa de amor. Um beijo a todos, excelente sábado, excelente fim de semana e sábado que vem tem mais. Um beijo.